Bom, nós estamos finalizando já, tá? Estamos quase acabando o estudo das propriedades periódicas e eu queria dizer que a temperatura de fusão e ebulição também é uma propriedade periódica. De que a temperatura de fusão e ebulição depende? Ela depende da força com que os átomozinhos estão unidos ou, para moléculas, da força com que essas moléculas estão presas umas às outras. Então depende também das interações intermoleculares. Isso significa que a temperatura de fusão e ebulição não varia diretamente com o número atômico, tá? Significa que eu vou ter várias exceções, mas é importante a gente entender a tendência geral, beleza? Existem várias exceções. Ok. Como é que a temperatura de fusão e ebulição varia na nossa tabela periódica, tá? A gente tem que saber como é que ela varia. Bom, de forma geral, a temperatura de fusão e ebulição aumenta da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tá? Ela aumenta para o centro, das extremidades para o centro, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então quer dizer que ela aumenta para o centro. E além de aumentar para o centro, ela aumenta para baixo. Então, além de aumentar para o centro, ela aumenta para baixo. Então, ela também vai aumentar para baixo. Beleza? Então, a temperatura de fusão varia nesse padrão, para o centro e para baixo. Porém, não é exatamente assim sempre, em todas as famílias. Por exemplo, nas famílias, por exemplo, não, isso já faz parte da regra aqui, tá? Nas famílias 1, nas famílias 2, nas famílias 12, nas famílias 13 e 14, ela não vai aumentar para o centro e para baixo. Ela vai aumentar para o centro e para cima. Então, nos grupos 1, nos grupos 2, nos grupos 1, 2, 12, tá? 13 lá em cima, 13 lá em cima e 14. A temperatura vai ter um comportamento oposto. A temperatura de fusão, ao invés de aumentar para baixo, vai aumentar para cima. É importante destacar aqui, ó, que o primeiro elemento que parece estar junto na família 1A, esse aqui do cantinho, na verdade ele não pertence à família 1A. Esse primeiro elemento aqui é o hidrogênio. Ele não tem família. E como ele não tem família, ele não pertence a um A, ele só está aí por questão de organização, não significa então que ele vai ter a maior temperatura de fusão e ebulição do grupo 1, não. Inclusive o hidrogênio tem temperaturas de fusão e ebulição muito baixas, porque o hidrogênio, inclusive, é um gás nas condições ambientais de temperatura e pressão. Beleza? Quais são os elementos que apresentam maior temperatura de fusão e ebulição? Do lado dos metais, o tungstênio, tá? Muito usado no filamento das lâmpadas, apresenta temperatura de fusão de aproximadamente 3.422 graus Celsius. E do lado dos ametais, quem apresenta a maior temperatura de fusão e ebulição é o carbono, tá? Diamante. O carbono diamante tem uma temperatura de fusão em torno de 3.550 graus Celsius. Esses são os dois maiores elementos com temperaturas de fusão e ebulição muito alta. São as duas maiores temperaturas de ebulição, um de cada um, né? Um do grupo dos metais e um do grupo dos ametais. Então vamos lá, vamos escrever como é que a temperatura de fusão e ebulição varia, tá? Em geral, então, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição aumentam. Em qual sentido que elas aumentam? Para o centro, elas aumentam para o centro e para baixo. É assim em todos os grupos? Não. Entretanto, nos grupos 1, 2, 12, 13 e 14,
esse aumento acontece ou ocorre de baixo para cima. Ok?